Paz do Senhor, igreja. Bem-vindos ao primeiro domingo de 2021. Pode tomar assento, meus amados irmãos. Estou muito feliz em poder estar aqui juntamente convosco e para a gente caminhar um pouco juntos também hoje na nossa escola bíblica dominical. Deixa eu arrumar um lugar aqui, vai aqui mesmo. Depois a gente arruma. Você está feliz com Jesus? Você começou bem com Jesus 2021? Começou ou não começou? Eu quero aproveitar aqui também para dar boas-vindas, né, e também desejar um feliz 2021 a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe você. Bem-vindo a 2021. Bem-vindo à EBD de 2021 também. Eu vou estar arrumando esse computador aqui para a gente poder estar seguindo a nossa sequência ali. Os irmãos entendem que quando a gente está nessa nova realidade, nós temos que organizar várias coisas ao mesmo tempo. Então, veja só, para a aula de hoje, para ela ir ao ar, né, pelo Facebook, pelo YouTube, eu tenho que passar para a Sarinha a aula ontem, e para ela colocar num outro computador, que é o que está fazendo conexão com os nossos amados que estão nos seguindo pelas redes sociais. Nós temos que colocar num outro computador, um outro para projetar aqui para os irmãos. E como eu estou de costas, eu tenho que ter um outro aqui para eu poder saber onde nós estamos. Então veja só para a gente poder ter um momento nosso de aula aqui, e porque nós estamos numa escola. Então, às vezes, algumas coisas acontecem aqui, porque a nossa equipe somos nós que estamos aqui. Esse grupo pequeno, e quem trabalha com rede social, com mídia, sabe exatamente o trabalho que dá. Então, às vezes, a gente dá uma paradinha aqui para arrumar as coisas, porque é necessário, porque somos só nós aqui que estamos trabalhando. Tá bom, meus irmãos? Então, dá só um tempinho que nós já estamos chegando lá. E logo, logo nós já estaremos entrando no ar aqui com a nossa escola. E vai ser bênção. Você crê que vai ser uma bênção de Deus? Eu não tenho a menor dúvida. Eu estou aqui, né, muito feliz. Enquanto eu estudava essa lição aqui, né, só um momentinho, eu acho que eu não estou com aquele negocinho que muda. Eu vou ver se eu pego aqui um momentinho. Aqui, acho que eu deixei aqui. Pode pegar, por gentileza, aí, Natália. Vê se está dentro aí aquela canetinha. Vê se não está nessa parte de fora aí, ou na parte de dentro. Aquela canetinha preta. Ou na parte de dentro, onde eu deixo minhas Bíblias. Dentro dessa bolsinha, vê se está dentro dessa bolsinha. Isso. Vamos lá. É isso aí, pronto. Essa canetinha, isso aí ajuda a gente, para a gente não ficar falando aqui, o próximo. Né? Então, está com bateria. Pronto, lá, vamos deixar lá. Nós estamos aqui, eu fiz uma pequena reflexão, e eu tenho que estar com cuidado aqui para não sair fora da câmera também, a respeito da escola bíblica dominical. E vou muito além a respeito de como nós, como igreja, valorizamos ou não a palavra de Deus. Amados, por que hoje nós estamos aqui num grupo pequeno? E a escola dominical tem, às vezes, manifestar essa característica de poucas pessoas interessadas. Na realidade, eu tenho que analisar o que está por trás disto. E eu tenho percebido que há uma sensação silenciosa, porém coletiva, da irrelevância da palavra de Deus. Nós, como povo de Deus, nos tornamos mais místicos do que desejosos de conhecer a Deus. Nós queremos ver sobrenatural, emoções fortes, mas nós não queremos conhecer a vontade de Deus. Parece que conhecer a vontade de Deus é algo que nos cansa. E nós estamos vendo que quando você conhece a vontade de Deus, você tem que se submeter à vontade de Deus. E nós estamos vendo um tempo em que dentro de cada um de nós tem um chamado espírito de anarquia. Eu não gosto de obedecer ninguém.
Não gosto que ninguém dê ordens para mim. Não gosto que ninguém coloque limites para mim. Não quero que ninguém mude o meu comportamento, ainda que ele seja inconsciente, impensado e muitas das vezes sem sabedoria. Nós estamos sofrendo uma influência da sociedade em relação a isso. Ricardo, nós não gostamos de nos submeter a nada. Eu não quero lei de trânsito, eu quero andar na minha posição, atrapalhando todo mundo e não interessa. Quando você muda, quando você está andando na faixa de ultrapassagem e você está mais devagar, você mudou a lógica do trânsito. As pessoas vão ter que ultrapassar pelo outro lado, e o outro lado é um local inseguro, porque não é previsto ali. Mas, na realidade, nós fazemos isso porque nós não gostamos de nos submeter a ordenamentos, a normas. Eu moro num bairro na cidade em que, agora de manhã, todo mundo que tem bicicleta vai para lá. Lá tem a ciclovia. A maior parte das pessoas não gostam de ciclovia. Elas preferem andar a 30 por hora no meio dos carros, a 80 por hora, correndo risco de vida, do que andarem na ciclovia. Que é isso? Não submissão a normas. Isso é norma de convivência social. Veja só, essa ideia, esse comportamento de não se submeter à norma, ele entra dentro da igreja e servir a Deus é você andar debaixo das normas do reino dos céus. Quando eu decido servir a Deus, é que eu decidi andar debaixo das normas do reino dos céus. Então, eu sou um cidadão de dupla cidadania. Eu tenho a cidadania terrena, em que eu me submeto às normas do bem comum aqui, e eu também me submeto às normas, porque eu sou cidadão dos céus, às normas do reino de Deus. Quando aqui na terra, eu me revolto contra toda norma, ainda que seja silenciosa, ainda que seja numa intensidade menor, mas dentro de mim está aquela revolta, aquela anarquia, eu transfiro isso também para a minha vida cristã, porque você é a mesma pessoa. Você não se constitui em dois indivíduos, um para relacionar-se com a terra, um outro para relacionar-se com o céu. Nós somos o mesmo indivíduo. Então, se eu tenho dentro de mim, ainda que inconscientemente, uma ação anárquica de revolta contra todo tipo de norma, e quando eu me revolto contra a norma, eu estou me revoltando contra o legislador. Isso significa também que eu transfiro isso para a igreja e dizer assim, aqui na igreja eu faço o que eu quero, eu interpreto a Bíblia do meu jeito, eu não obedeço a palavra de Deus, eu não me submeto a nada. E você vem à igreja e fala assim, mas eu sou dono de mim. Vou falar uma palavra forte aqui. Você é dono de você até a hora que a morte chega. Ela fala, agora sou eu. E aí você fica, e agora o que eu faço? O que eu faço? Morte não erra de dia, ela não erra de endereço, ela não erra de sexo, e ela não erra de horário. A hora que ela chega, que ela bate na porta, ela vim te pegar. Ah, mas eu vim te levar. Acabou. Estou mostrando, amados, a fragilidade do ser humano. E Deus, quando Ele estabelece normas para nós, é para nos abençoar, para te colocar num caminho onde as bênçãos dEle estão. Então, quando Deus dá a norma, Ele assim, no meio de todo o caos, eu vou te dar um caminho. Você obedeça esse caminho e que você vai encontrar nele a minha presença. Apesar de em volta de você pode haver tempestade, mas você está no meu caminho, ali você vai encontrar o refrigério, a segurança, a alegria, a esperança, a força para caminhar. Ninguém vai entender isso, porque o meu caminho é um caminho santo. Então, quando eu me submeto à norma, quem é o único beneficiado? Eu.
se você não obedecer a norma, Deus não é afetado. Se você não obedecer a norma aqui na terra, vai vir uma punição para você. Então agora é o mês de pagar o IPVA, então você vai ver se você não tem multa lá. Quer dizer, você passou numa barreira eletrônica, 5 quilômetros a mais do que o que estava indicado como limite, então isso é uma punição. Então, amados, quando eu falo de escola bíblica dominical, eu estou falando o seguinte, é ensino do caminho que Deus tem para nós, caminhar nesse tempo de crise. E não só no tempo de crise, em qualquer momento da vida. O fato é que nós estamos interpretando a palavra de Deus como algo não relevante. Nós não temos uma alta aderência ao ensinamento da palavra de Deus. Aquilo que nós ensinamos, a maior parte das pessoas não levam em consideração. E o fato é que nós levamos a nossa vida do nosso jeito. A palavra de Deus, ela vem para nos educar nos padrões dos céus. A palavra de Deus não é para encher a sua mente de teorias, teologias, métodos, histórias, conceitos. Não. Ela vem para te educar. Então, quando a gente vem à casa do Senhor, você tem que chegar aqui com o coração aberto. Senhor, eu quero aprender. E o jeito de Deus ensinar, ele não fica só na mente. Quando você estuda engenharia, você estuda direito, medicina, fica tudo aqui. Mas quando você aprende as coisas do reino, ela entra aqui, mas ela vem para cá também. E ela é escrita na sua vida. E você não sabe como, mas um dia você está andando pela cidade ou por alguma circunstância desfavorável e você não sabe o que fazer, aí aquele ensinamento que está dentro de você, ele emerge dizendo, aqui está o caminho. Você escolheu o caminho. Então aquele que deu o caminho para você, ele decide caminhar junto com você. Então aqui, amados, nós identificamos a relevância do estudo da palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, para nós darmos prosseguimento a mais uma vez a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos na nossa primeira escola bíblica de 2021 e nós vamos caminhar sobre o livro de Josué. Vamos colocar ele aqui, livro de Josué. Esse livro, ele é bastante desafiador e nós vamos tecer alguns comentários sobre ele, mas eu quero estabelecer um objetivo para a nossa aula de hoje. Peço que... eu tenho que ir por aqui. Então, nosso objetivo são esses três. Eu não estou conseguindo ler o que está escrito aqui. Está conseguindo aí, Rafa? Dá para ler? Porque fica meio claro aqui, às vezes não dá. O que está escrito no primeiro item aqui do nosso objetivo de hoje? Qual a palavra que chama atenção nesse primeiro objetivo aqui? Processos exigentes. Porque aqui começa a mexer com a gente. Nós não gostamos de nada que comece a exigir muito de nós. Mas esse é um objetivo dessa aula de hoje. E qual é o objetivo número 2? Compreender a grandeza da missão. Isso. Então, o primeiro é entender os processos exigentes de preparação de um líder. E o segundo objetivo é compreender a grandeza da missão e a responsabilidade de um líder. E o terceiro objetivo qual é? É entender que a obediência à orientação divina é a chave para a vitória. Então, a aula de hoje, ela nos direciona para 3 objetivos. Entender os processos exigentes de preparação de um líder, compreender a grandeza da missão e a grande responsabilidade de um líder, entender que a obediência à orientação divina é a chave para a vitória. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, e para isso nós vamos seguir esse roteiro aqui. Tomar como base, então, a biografia, falar sobre a biografia de Josué,
os desafios que ele enfrentou, preparação e comissionamento. Comissionamento é quando você é designado para uma missão. Preparação do povo de Israel. E vamos estar falando sobre algumas considerações finais. Amados, tem certos personagens bíblicos que para você poder entendê-lo, você não pode ficar preso só ao livro que trata dele. Por exemplo, para você poder entender Moisés, você vai ter que olhar Êxodo, vai ter que olhar Levítico, Números, Deuteronômio. Não adianta você querer olhar só um, que você não vai entender. Se você quiser entender, por exemplo, Daniel, você vai ter que entender um pouco dos reis de Judá e outras coisas mais. Então, tem vários personagens bíblicos que você não consegue tirá-lo isoladamente. Você vai ter que pegar um conjunto de livros da Bíblia para poder entendê-lo. Porque você vai ver as experiências pelas quais ele passou, para que você possa entender a fraqueza humana, a providência de Deus, também o desejo daquela pessoa de servir a Deus melhor. Você não consegue entender Davi direito se você não ler também os salmos que ele escreveu, porque ele está expressando muitas realidades que ele viveu. Então não basta apenas você ler o livro de Samuel e entender, você tem que ler mais coisas também. E quando nós entramos hoje, para poder estudar nesse trimestre sobre Josué, então não adianta você pegar o livro de Josué apenas. Para você entender as experiências de Josué, você vai ter que pegar então, começa em Êxodo capítulo 17, e você vai até o livro de Daniel inteiro. Até o livro de Josué inteiro. Então você tem que pegar Êxodo, vai ter que pegar Levítico, Números, Deuteronômio, mais o livro de Josué. Porque nesses livros anteriores, você vai ver as experiências passadas dele. E no livro de Josué, você vai ver as experiências presentes e até onde ele caminhou até a sua morte. Estão entendendo como é que é a situação? Vamos avançar um pouquinho mais aqui então. Então vamos ver um pouquinho a biografia de Josué, né? Deixa eu passar aqui. Está meio clarinho ali, mas vamos lá. O nome original de Josué, você vai encontrar lá em Números 13 e 16, era Oséias, filho de Num. E no mesmo versículo, você vai encontrar Moisés, dizendo, e Moisés o chamou de Josué. O nome dele foi mudado para um outro nome por Moisés. E veja que nome está relacionado com a nossa identidade. Hoje a gente dá o nome de João, Manuel, porque a gente acha bonito. Mas o nome das pessoas bíblicos, eles estão relacionados a uma identidade daquela pessoa. Então, ele tem um significado, seja para o pai, seja para a mãe, ou uma circunstância que eles atravessaram. Então, você vai ver Moisés, né? Se você vê o nome Moisés, ele é tirado da água. Então, na realidade, a história de Moisés está no nome dele. Se você pega o nome de Jesus Cristo, o propósito de Jesus Cristo está no nome dele. E você vai vendo assim os vários nomes. Então, e Josué foi mudado o nome dele porque ele era um ajudante especial de Moisés. E ele tinha um significado especial também para o povo de Israel. Então, o que Moisés fez foi assim, eu vou colocar o nome dele adequado à missão dele. Então, o nome dele falará do propósito para o qual ele está aqui, hoje. E é por isso que quando a gente entrar no céu, nós vamos receber um outro nome. Porque você vai ter uma outra identidade. Então lá diz que nós teremos um novo nome que ninguém sabe. A gente vai receber uma pedrinha branca, não é assim? Meu amado irmão Paulo. Não é isso? Com um novo nome, irmã Badia. Porque a irmã terá uma nova identidade. Uma identidade eterna. Que
todo o universo saberá que a irmã tem uma identidade dada por Deus e que ninguém mais vai mudá-la. O pecado não muda, nada mais muda. A identidade daqueles que pertencem ao reino dos céus, ao reino eterno. E veja que então o nome tem significado. Agora, Josué, ele nasce no Egito. Vamos fazer umas contas aqui, e a gente vai trabalhar isso aqui, é importante, para a gente poder entender a aula de hoje. E ele viveu no Egito, pegando os 110 anos que ele viveu no Egito 45 anos. Então, Josué, ele pegou a escravidão. Ele viveu debaixo de julgos também. Então, veja que a vida dele começa lá atrás. Ele começa, então, Josué escravo. Ele nasce numa família debaixo de jugo, debaixo de escravidão, e ele então entende o que é opressão. Ele entende o que é você viver debaixo de opressão de um povo estranho. E de repente ele fala assim, eu vou mostrar para vocês que nós somos os egípcios e vocês não são, apesar de terem nascido aqui. Se fosse nos dias de hoje, você ia dizer, qual a nacionalidade de Josué? Ele é egípcio. Ele conhece a cultura egípcia, ele conhece as leis do Egito, ele conhece o sistema opressivo do Egito, ele conheceu a monarquia dos faraós. Então, na realidade, 45 anos. Interessante isso. Mas veja só, quando eu olho em Êxodo 17, o povo de Israel já está caminhando pelo deserto e eles enfrentam uma primeira batalha contra os amalequitas. No capítulo 17 de Êxodo diz isso. E Moisés chama quem? Josué. E Josué reúne os homens e vá para a guerra. Olha, será que a gente chamaria alguém que não tem a menor noção de guerra? Será que nós chamaríamos alguém para fazer uma guerra que não tem a menor ideia do que seja uma guerra? Por exemplo, aqui na igreja, tem alguém aqui que tem ideia como é que você planeja, como é que você faz guerra? Então, na realidade, quando Moisés ele chama Josué, significa, e aí é uma especulação, que Josué tinha algum treinamento militar do Egito. Então, supõe-se que ele também tenha servido, em alguma maneira, no Egito. Para que ele fosse designado poucos dias após o povo sair do Egito, para comandar uma ação de guerra e que era decisiva para a nação de Israel. Então, veja só, ele chamava-se Oséias, teve o nome mudado, ele viveu como escravo, acredito que também teve experiências militares, conhecia a arte da guerra. Então, eu posso dizer que ele era um estrategista em operações militares, que não é só você colocar um exército e avançar contra o outro. Você tem que fazer algumas manobras para que você possa obter a vitória. E você tem que conhecer que manobras que você faz com um grande número de pessoas com armas variadas, porque ninguém tinha uma arma, não era um exército regular ainda. Então você tem que saber como você vai estruturar as manobras em relação ao inimigo. Então você tem que ser uma pessoa estrategista. Então, além disso, ele tinha habilidade de comando em situação de batalha, que é a pior crise que tem, é a crise da guerra. Porque se você fizer um movimento errado, você morre. Então ele era um comandante, porque ele era responsável por todos que estavam na batalha. Ele era também um analista de inteligência. Ele foi mandado como espia. Então veja só, o nome dele era Oséias, foi mudado para Josué. Ele viveu no Egito a experiência da escravidão e possivelmente como soldado. E ele conhecia a arte da guerra. Outra característica de Josué, ele era um ajudante de grande valor. O que é um ajudante de grande valor? Ele era inteligente, ele era submisso. Às vezes a pessoa inteligente ela não gosta de ser submissa. Não, eu sou eu.
mas ele era submisso em tudo ao líder dele, era fiel, era disponível, corajoso, perseverante e tinha uma grande fé no coração dele. Esse é uma pessoa que todo mundo gostaria de ter do lado. Uma pessoa inteligente, corajosa, mas era submisso, fiel, disponível, perseverante e de grande fé. Você não vai encontrar Josué em momento nenhum discutindo com Moisés. Sabe por quê? Ele entendia que ele tinha que submeter àquela liderança que estava ali, que era uma liderança espiritual estabelecida por Deus. Você vai encontrar vários momentos outros na história, outros líderes se revoltando contra Moisés. Até mesmo a sua família. Mas você não vai encontrar Josué fazendo isto. Você vai encontrar lá em Números, capítulo 14, capítulo 16, uma tremenda de uma revolta dos líderes, 250 líderes se aparecem diante de Moisés, dizendo, a gente vai voltar para o Egito, pensa que é só você? Um evento bastante sério. Você vai ver o seguinte, Josué era um líder também. Ele podia dizer, não, eu venci as batalhas, eu que fui para a linha de frente, eu que corri risco, agora você, Moisés. Não. Ele estava olhando, Moisés é o meu Senhor. E ele era obediente a isso. Então veja só, o nome dele, Oséias, mudou para Josué, nasceu, estou repetindo porque nós estamos numa aula, isso aqui é pedagógico. Ele nasceu no Egito, viveu como escravo também, a experiência da escravidão, conhecia a arte da guerra, era um ajudante de grande valor, assumiu a liderança do povo em Josué 1. Alguém é que sabe a idade que ele tinha quando assumiu? 85 anos. Então ele não era um jovenzinho. Então, veja só, viveu 45 anos no Egito, 40 anos de deserto, para assumir a liderança. Então, 40 anos como escravo, 40 anos de provação no deserto. Estão entendendo aqui como é importante a gente parar um pouquinho para poder entender a palavra de Deus? Outra coisa, ele comanda as maiores guerras de conquista. Depois que ele chegar em Gilgal, para vencer ali Jericó e todos os outros povos que tinham ali, foram 7 anos de guerra, até ele conseguir acomodar o povo dentro da terra prometida. Então, veja só, 85 com mais 7, quantos anos dão? 92. Então ele tinha a idade do pastor Joãozinho, aproximadamente, quando ele entra na terra e o povo tem sossego. 92 anos. Ele introduz o povo na terra prometida e governa ainda por 18 anos. Então, 45 anos no Egito, 40 anos de deserto, 7 anos de guerra e 18 anos de governo. Bom, estão entendendo aqui como é que se forma um líder? Vocês querem passar por essa experiência? Vamos ver agora o seguinte. Nós estamos agora em Josué 1. Quando ele assume o comando da nação de Israel, aqui ele enfrentou várias realidades que eu coloquei aqui, né, para a gente poder avaliar, tudo isso está dentro de um contexto. A primeira realidade que ele enfrenta, isso aqui não está na sequência naturalmente, mas se eu fosse colocar numa sequência de prioridade, talvez, seria as condições emocionais do povo. O povo estava de luto, porque havia perdido seu líder, que tinha caminhado com eles por 40 anos, e Deus realizava coisas extraordinárias que eu nunca mais vi nenhum homem na face da terra realizar o que aconteceu com Moisés, através do ministério de Moisés. Então o povo tinha Moisés em alta consideração, apesar das murmurações, das revoltas, mas eles tinham ele em alta consideração. Então, quando Moisés morre, gera um vazio na nação de Israel muito grande.
A nação, ela pranteou por 30 dias. Já imaginou 30 dias? O pessoal levanta de manhã chorando, olha o nosso Moisés, ele foi e chorava, outro chorava. Você lembra os conselhos que ele dava para a gente? Você lembra as obras que ele fez, o cuidado que ele tinha com a gente, como é que ele tentava nos instruir, como ele amava a gente, como ele era, homem de Deus. E o povo lamentou, chorou por 30 dias. Imaginem aqui agora, imagine, Guilherme, como é que a gente está depois de 30 dias de chorar a morte de alguém que vai nos fazer muita falta. Todo mundo emocionalmente está lá embaixo com a dor do luto. E é isso coletivamente. Então esse era o ambiente emocional de toda a nação de Israel. A segunda condição ali, quando Josué assume, era um povo cansado de viver em acampamentos, 40 anos, e dizia, a terra está chegando. E olha quanta logística nós temos dessa vida nômade. O nômade é aquele que não tem um lugar fixo para morar. Nós estamos 40 anos vivendo de barraca. E agora nós paramos aqui e estamos nesse lugar, não vejo a hora de entrar logo na terra. Eu não quero mais viver carregando barraca. Então era uma condição também. A logística das pessoas ali, eles estavam cansados daquela logística. Em terceiro lugar, que eu coloquei aqui, está aqui no nosso texto, eles estavam no ambiente de guerra espiritual. Essa guerra é pouco visível se você não lê com os olhos espirituais na Bíblia. E por que eu posso afirmar isso? Todas as nações eram idólatras. E elas tinham práticas tão sérias relativamente à fé deles, que Deus havia já estabelecido um limite de juízo para todos eles. Então veja só, quando Deus diz, você vai entrar, e aqueles povos lá, você vai destruir, porque, acho que eu começava com o irmão Paulo, a medida deles, a medida dos amorreus, do Eveu, já tinha atingido de pecado e havia disparado o gatilho do juízo de Deus sobre eles. Então eram povos feiticeiros que faziam aquilo que se faz até hoje, aqui no Brasil, sacrifício de crianças. Sangue, porque a entidade a que ele servia pediam sangue. E eram povos assim, Deus disse, vocês não vão destruir os deuses deles, os bosques deles, as imagens deles, os altares deles, e nem o nome dos deuses deles vocês vão pronunciar. Porque quando eles pronunciavam o nome do Deus deles, você está pronunciando o nome de um demônio. Então veja só, Josué chega na fronteira do ambiente onde eles iam entrar e descobre que tem uma guerra espiritual antes da guerra física. Então, por isso que para tomar Jericó, a arca foi na frente. Porque a guerra, ela era prioritariamente uma guerra espiritual. Deus disse, vocês vão vencer essa guerra primeiro. E essa guerra você vai vencer caminhando os 7 dias em volta ali. Estou mostrando para os irmãos que as batalhas, que a gente olha aqui, nós estamos dentro do livro de Josué, ela tem um pano de fundo por trás, que quando você lê atentamente, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai revelando isso para você. Então ele tinha um ambiente físico, com algumas complicações, alguns desgastes, cansaços. Ele tinha um ambiente emocional, que era da dor do luto. Havia muita ansiedade, expectativa por um novo líder que assumiu. A gente não sabe se ele vai ser igual a Moisés ou não. Ansiedade por chegar logo na terra prometida e ter descanso. Havia um ambiente espiritual agressivo, hostil, pronto para entrar em combate para destruir o povo de Israel. Outro desafio que Josué tinha era a estrutura militar que ele tinha. Ele não tinha um exército regular treinado. Os outros países que estavam ali, eles moravam dentro de fortalezas, que as cidades eram muradas. Eles tinham armas, tinham tempo de treinar as pessoas, e eles tinham as armas específicas para fazer guerra, arma de ataque, arma de defesa. Eles tinham tudo isso. O povo de Israel
era um grupo de pessoas, nascidas no deserto, a grande maioria deles, e que não tinha fábrica de arma. Então veja que havia uma certa desproporção entre o exército de Israel e os exércitos dos povos que estavam instalados na terra para onde eles iam. E isso constituía um grande desafio para Josué. O exército de Israel não tinha treinamento regular, luta contra exércitos fortes, estruturados e até coligações de nação. E ele tinha que tomar a terra com guerra. Em quinto aspecto desse cenário desafiador, era o planejamento estratégico. Cidades muradas, inimigos numerosos e variados ocupando a terra. Você imagina então, a hora que Moisés morre e que Josué é chamado para o comando da nação, ele tem tudo isso em volta dele. E o que ele tem para responder a essa demanda, a essa realidade desafiadora? O que ele tem? O que os irmãos colocariam? O que Josué tem? O que ele tem para responder a esse cenário? Olha bem, com esse cenário todo, Deus diz para ele assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então veja só, nesse cenário todo, você observando o luto, povo cansado, guerras espirituais, exércitos numerosos, talvez você não tivesse um planejamento estratégico adequado para enfrentar tudo aquilo, e no meio daquela situação toda, você perdeu o seu líder que te orientava, que te instruía, e agora Deus fala para você: levanta tu agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Eu tenho falado nessa igreja aqui para os líderes, até eu comentei com o pastor Ferreira outro dia, Deus não nos chama para coisas fáceis. Irmão Paulo, Deus não chamou a gente para coisa fácil. Luciano, Deus nos chamou. Irmã Badia, pastor Gerson, está aqui, Priscila, Daniel. Deus não chamou a gente para coisa fácil, jovens. Josué podia dizer, mas não tem outro melhor do que eu? E Deus chama ele. Mas o que ele tem? Ele tem a experiência de soldado, tem a experiência de escravo, tem a experiência de servir a um líder que tinha profunda intimidade com Deus, tinha experiência como espião. Ele somava tudo isso e dizia: isso aqui não dá, é muito pouco. É muito pouco. E ele sabia que o que ele tinha não dava para nada. E Deus disse: levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. E aí Deus começa a falar assim: quando eu dou uma missão, quando eu chamo alguém, eu dou os meios. E mais do que isso, eu vou junto. Deus está dizendo: agora eu vou dizer uma coisa para você. Vou revestir você com uma autoridade e um poder tal que todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. Então você recebe um comissionamento e aquele que te comissiona diz: você não vai sozinho, você vai no meu nome. Eu sou o Todo-Poderoso. Aonde você pisar a planta do teu pé, eu tenho dado. Então se você dissesse: eu vou pisar aqui, Deus está dizendo: confirmo, é seu. Eu vou pisar lá, confirmo, é seu. Não interessa o que está onde você vai pisar, Luciano. Não interessa onde você vai pisar, está o inimigo forte. Não interessa onde você vai pisar, o diabo está dizendo: aqui quem domina sou eu. Não importa, Deus está dizendo: aonde você pisar é teu. Quando fala que é
teu, Ricardo, é que você tem o domínio daquele lugar. Quem dominava tem que sair, porque agora é teu, você é proprietário, você manda lá. É desse jeito, meus amados irmãos. Nós estamos começando o ano de 2021, e essa lição vem exatamente para nos ensinar. Deus nos colocou num ambiente em que nós temos várias adversidades hoje, mas o Senhor está dizendo, quando você aceita o comissionamento do Senhor, Deus está dizendo, eu estou contigo. E aonde você pisar toda a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. E Deus agora dá um limite para ele. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente do sol, será o vosso termo. Deus está dizendo, a hora que ele olhou assim, mas é grande demais. É uma nação, mas muito grande. E Deus, quando dá o limite, diz assim, tem coisas aqui que eu nem sei aonde fica, eu só ouvi falar. Para chegar lá nesses limites, eu tenho que andar 4, 5, 6 meses a pé para chegar no limite da terra que Deus deu. E Deus disse mais ainda, vou dizer que ele devia olhar assim, mas lá está cheio dos inimigos. Aí Deus disse para ele assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aonde você caminhar, tudo vai saindo da frente. E diz, mas como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus olhava, fazia a leitura do coração de Josué, mas eu sou tão pequeno. Deus está dizendo, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás herdar este povo a terra que jurei, a seus pais lhe daria. Amados, esse livro de Josué, ele é um livro que nos coloca dentro de várias perspectivas. Esse livro aqui, ele é muito estudado na nação de Israel. O exército israelense, não sei se até hoje, mas até recentemente estudava essas guerras aqui, esse livro. Porque ele contém uma chave de como você com poucos, com menos, você vence quem é maior e que tem mais. Esse é o grande enigma das guerras que estão contidas no livro de Josué. Como você com menos recursos, menos número, você vence quem tem mais recurso, mais números. E esse mistério tem despertado a atenção de muitos comandantes do mundo ocidental para tentar entender isso, porque nós estudamos as guerras. Por que um ganhou, por que o outro venceu. Por exemplo, teve a guerra do Iraque, a gente estuda para entender como é que foi, aquela coisa toda, porque, no meu caso, sou profissional da guerra. E me interessa particularmente esse livro, porque Deus não reservou um legislador, um profeta para este tempo, mas Deus levanta um comandante para fazer guerra, as guerras do Senhor. E Deus está dizendo, nessa guerra, eu vou te dar aqui uma patente que só o céu tem. E essa patente diz o seguinte, aonde o general dessa guerra pisar, que é você, Josué, eu tenho dado. E tem uma coisa a mais, ninguém vai resistir você todos os dias da tua vida, porque eu estou contigo, não te deixarei e não te desampararei. Que coisa maravilhosa é isso. Então, quando Deus nos dá um comissionamento, Ele está dizendo, olha, ninguém na minha guerra, na minha batalha, fica sozinho. Eu sempre estou junto. Vamos passar um pouquinho mais aqui. Só que tinha um detalhe ali. O Rio Jordão estava passando aqui, eles estavam da parte oeste do Rio Jordão, e a tribo de Gad, a tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés, elas sabiam que, pelo desenho que Deus deu, e Moisés explicou isso, eles já estavam prestes a entrar na terra deles. Mas tinha do outro lado do Jordão. Então Josué dá um comando, diz assim,
vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, que era do lado oeste do Jordão. Porém vós, os homens, passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e vocês vão ajudá-los, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos. Irmãos, eles entraram para uma guerra, convocado por Josué, para ajudar os irmãos deles, as outras 9 tribos, mas eles não sabiam quando ia voltar. Deus deu um sinal, até que. Então, o sinal era, até que todo o povo esteja instalado no ambiente aonde Deus havia determinado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós. E eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a vossa herança, possuireis a que vos deu Moisés. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Havia uma disposição de conquista. E essa conquista agora aqui não era para eles, é para os irmãos deles. Então Ezequiel, nesse momento aqui agora, uma parte da nação resolveu correr risco, Ricardo, pela outra parte. Nós também tiramos ensinamentos aqui. Será que estamos dispostos a correr risco pelos nossos irmãos? Porque aqui está dizendo, então responderam Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos. Ou seja, nós vamos entrar numa guerra que não é da nossa tribo, e nós vamos fazer guerra para as outras tribos, para que eles também tenham terra, tenham descanso, como nós temos. Que lição profunda, Ricardo. A gente correr risco pelo outro, mas está aqui. Isso não é maravilhoso? Amados, a nossa lição, ela trata do livro de Josué. Então, diz que ela tem uma perspectiva que nos aponta na direção de comandantes entenderem a guerra com poucos e serem vitoriosos. Mas também o livro de Josué nos aponta na direção da liderança. É um livro que trata muito princípios de liderança. Sobretudo, nesse caso, você não vai ver muito aqui, nesse momento inicial aqui, onde Deus comissiona Josué, você não vê o levita aqui, você não vê. Eles eram importantes e muito importantes. Mas quando Deus trata com um líder, então Deus está dizendo para Josué assim, olha, os levitas não estão aparecendo claramente aqui. Mas Deus deu para eles uma instrução dizendo, olha, o segredo de tudo isso, não o segredo, né, mas a chave de tudo isso, é que você, Josué, vai pegar o livro da lei e você vai estudar o livro de dia e de noite. Mais do que estudar, você vai meditar. Uma coisa é estudar, você decora para papá. Outra coisa é meditar. O que isso significa? Qual é a interpretação disso? Qual é a aplicação disso? Estamos aplicando ou não estamos aplicando? Toda vez que eu tiver desvio, eu tenho que dizer, corrija, porque não é assim que diz o livro da lei. Então Deus diz, não se aparte deste livro. Medita nele de dia e de noite, porque assim então você vai andar corretamente, você vai ter bom testemunho, as pessoas vão ver que você tem credibilidade. Porque, amados, a palavra de Deus é o maior educador que nós temos escrito. E todas as vezes que você se submete à palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vem para poder nos instruir agora no nosso espírito. Uma coisa é o intelecto, você tomou conhecimento. Outra coisa é o teu espírito se submeter ao que o intelecto entendeu. Então,
Deus está dizendo, medita de dia e de noite, porque enquanto você estiver meditando ali, o meu Espírito estará trabalhando em você, gerando a visão do céu na sua vida, no seu governo, no seu comando, na sua liderança. Então esse livro, amado, ele nos leva à experiência de Josué, que ele teve com Deus. Ela nos coloca dentro de um ambiente em que está nos oferecendo oportunidades para que nós também entremos no mesmo processo. Josué, ele estava às portas da terra prometida, mas tinha que conquistar. E Deus deu as instruções para a conquista. Tem muitas pessoas aqui nesta igreja que está às portas e ainda não conquistou. Está às portas. É como o povo de Israel estava em Gilgal. Olhava e dizia, dali para lá, é Jericó para lá. Ali está a nossa conquista, mas parece que está tão difícil. E estava difícil mesmo. Você vai ver no livro de Josué mesmo, e ele com o povo parado ali em Gilgal, Deus disse, vai cessar o maná. Vocês vão plantar na terra que nem é de vocês. E vocês vão comer o que der aqui. A hora que nascer, que colher, cessa o maná. E o maná cessou. Então ele disse, agora eu estou treinando vocês para entrarem na rotina que vocês viverão. Mas é interessante que os líderes ficavam assim perto de Josué. E aí? Quando é que nós vamos entrar na terra? E aí? Por quanto tempo a gente vai ficar parado aqui? Alguém mais corajoso? Josué está com medo de enfrentar a muralha de Jericó? E Josué era pressionado o tempo inteiro. Pastor, onde é que está escrito isso? Você vai ter que ler a Bíblia mais devagar para você poder perceber isso. Josué, ele andava tão sobrecarregado com aquele cenário que eu já coloquei aqui, dos desafios, e a pressão que tinha o povo. Lembra que eu falei das questões emocionais além do luto, mas também tinha a questão da pressão, angústia, que um dia Josué devia ter levantado cedo, estava talvez sozinho, olhando para as muralhas de Jericó ao longe, dizendo, Deus, como será isso? Eu estou colocando isso, amados, que há certas revelações do Senhor que ela vem como resultado da nossa oração, da nossa dúvida que é colocada diante de Deus. E vem um anjo e chega com a espada na mão. E Josué olha para ele e fala assim, és tu por nós ou pelos nossos adversários? Josué não identificou. Por que isso? Mente sobrecarregada. Quando nós estamos com a nossa mente sobrecarregada, você não consegue discernir direito quando Deus está falando com você. Eu quero mostrar aqui que o ambiente de Josué não era um ambiente sossegado, não era uma história silenciosa, era uma história muito ativa, muito dinâmica, em que ele foi provado em muitos limites, e esse aqui foi um dos limites. Ele não tinha tido pessoalmente uma experiência desta. E ele estava sofrendo as angústias que todo líder sofre. O que a gente aprende aqui também nessa lição, amados, falando sobre o livro de Josué, é que liderar, é viver debaixo de angústias. Na maior parte do tempo. Se você foge das angústias da tua liderança, você está fugindo não é da angústia, é da própria liderança. Se qualquer angústia, irmão, não dá, irmão, não sei o quê, você não está preparado para ser um líder. Porque a angústia te incomoda e ela te tira do campo de batalha. Porque você gosta de tranquilidade. Amados, nós estamos vendo um tempo de hoje que tem angústia do quanto é lado. Tem angústia financeira, tem angústia de doença, angústia política, angústia do coronavírus, angústia de tudo quanto é coisa. E dentro da igreja, se você for olhar, a igreja ela é um ambiente de construção, em que importa que líderes trabalhem
para que essa construção se edifique. E a hora que você começa a trabalhar, lidando com pessoas, você descobre que um tem problemas numa área, outro tem na outra, outro tem não sei, você diz, meu Deus! E tem dia que você vai estar sobrecarregado. Mas líder é para isso. Líder não é para ter posição. Fala agora para o obreiro, sentar num púlpito, líder não é para isso. Isso é o de menos. Isso apenas atende outros critérios. Mas liderar, você sofre para chuchu. Muito. O que leva você a sofrer e continuar sofrendo é a causa. É a causa que você abraçou. É a causa que Deus te deu. A causa é maior do que a dor. A causa é maior do que a ansiedade. A causa é maior do que o medo. A causa é maior que a vida. Jesus Cristo, ele foi à cruz do Calvário por causa da causa. Ele não levou em consideração o valor da vida dele, mas a causa. E diz lá no livro de Isaías 53, e ele verá e ficará alegre, porque Jesus via e disse, a causa vale mais. A causa. Se você não tem paixão pela causa, você não é um líder. E essa paixão te empurra na direção da ação. Esse livro ele é interessante, porque Josué, você imagina, né? Você assume uma liderança com um povo, com mulheres, crianças, gado, ovelha, carregando as suas barracas, e fazer guerra nessas condições. Eram as piores condições para se fazer guerra. E Deus coloca Josué no comando de uma nação, da visão humana, era a pior realidade. E isso, todo o povo sabia disso. Alguém dizia, você trouxe a gente para morrer aqui, outros, enfim, tinha várias críticas que faziam a Moisés, e também, seguramente, a Josué. Mas o que Josué via a despeito de tudo isso? A causa. A causa que nos move é uma promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E essa promessa, chegou o tempo de tomarmos posse desta promessa. Então o que acontece? Eu não posso falhar, porque agora eu estou a um passo de tomar posse da promessa. Só que esse passo é um passo decisivo, e esse passo Deus estabeleceu que ele vai ser dado por guerra. Guerra física e guerra espiritual. Então eu quero colocar aqui, meus amados irmãos, aqui a igreja, que é uma igreja de líderes também, que Deus dá coisas grandes para a gente, e essas coisas você vai ter que também tomar posse por guerra física e guerra espiritual. Pastor, mas a gente vai ter que comprar espingarda? Não. Às vezes a guerra física, Guilherme, vai ser queimando as pestanas em cima de livros. Para fazer um concurso, para poder chegar até lá. Às vezes essa guerra vai ser levantar de 5 horas da manhã durante 2, 3, 4 anos. Ou o contrário. O contrário que eu quero dizer em horário. Às vezes essa guerra vai ser dormir 2, 3 horas da manhã, todo dia estudando, porque você quer algo. A guerra física. Mas vamos lá. Vamos colocar um exemplo aqui, vou pegar a faixa de jovens aqui, que é bem interessante e os papais também vão entender. Você então, às vezes, colocou na sua cabeça que você quer fazer uma faculdade tal. Você trabalha, tem uma série de outros envolvimentos, e naquela faculdade existe uma cultura pecaminosa, consentida, que está catequizando todos os jovens que entram lá. E você se candidatou, quero fazer aquela faculdade, mas você nem sabe disso. Deus então disse, olha, você tem 2 guerras. A primeira é a guerra para você
passar no vestibular. E a segunda guerra, que você vai entrar num ambiente que Satanás domina. Ele tem o corpo discente daquela instituição de ensino na mão, e você vai entrar lá para arrebentar com as fortalezas de Satanás. Eu tenho um colega na Bahia, ele é tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia, e ele é capelão, chamado Gildásio. A gente ora quase toda manhã juntos, para aquele sistema que o irmão Cláudio aqui conhece. Gildásio disse assim: minha filha foi fazer faculdade de psicologia na Universidade Federal da Bahia, Salvador. Ele disse, pelo fato dela ser cristã e não ceder, porque ela diz que lesbianismo é pecado, homossexualismo é pecado, drogas não usa, essa vida de prostituição, ideologia de gênero, aborto, ela é contra tudo isso. Ela começou a sofrer tanto bullying na faculdade que ela teve problemas psíquicos dentro da faculdade de psicologia da Universidade Federal da Bahia. Porque ela entrou num ambiente de guerra. Então, meus caros jovens e amados irmãos e irmãs, às vezes o ambiente pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente outro, mas eu quero colocar aqui que às vezes Deus ele coloca a gente numa liderança e dá um comissionamento para nós entrarmos, para nós conquistarmos um ambiente, e esse ambiente ele é hostil, e você tem que saber disso. E o livro de Josué nos ensina isso. Não tem grandes vitórias fáceis. Vou lançar uma palavra aqui. Se você busca coisas fáceis, a vida vai ser muito dura com você. Vou repetir, se você busca coisas fáceis, a vida vai ser muito dura com você. Mas se você busca as coisas duras, a vida vai te facilitar muitas coisas. Leve essa palavra com você. Nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje aqui, sobre o livro de Josué. Na realidade, eu apenas estou dando uma introdução. O livro de Josué tem essa parte inicial agora, que é o chamamento dele. Nós estamos encaminhando para o nosso final aqui, eu estou nas considerações finais aqui. E esse livro aqui, ele nos coloca nas dimensões de comandos. Todos nós aqui temos comando em alguma área, liderança em alguma área. E esse livro, ele tem essa parte inicial, que é do comissionamento de Moisés, de Josué. Depois ele vai entrar com a preparação do povo, as guerras. E o livro de Josué vai ter tudo isso, nós vamos estudar isso daqui para frente. Depois, quando o povo já está acomodado na terra, com as dificuldades que cada um teve, você vai encontrar Josué reestimulando o povo a conquistar o que eles deixaram para trás. E termina no final, Josué chamando um povo a uma aliança com Deus. Naquele momento que ele fala, se vocês não quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele viu uma transição do povo de Israel para uma outra realidade que os afastavam dos princípios que Deus havia estabelecido. Quando ele chama o povo no final, no capítulo 23 e 24 de Josué, para aquela nova aliança, é porque ele viu que o povo estava entrando numa fase de transição. E você vai entrar logo em seguida no livro de Juízes, você vai ver exatamente o que significou isso. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Vamos caminhar um pouquinho mais aí. Só colocar, deixa eu ver aqui, um outro slide. Aqui do final. Então, hoje, nós caminhamos até aqui, dando essa introdução do livro de Josué, um livro para líderes, um livro para quem tem responsabilidades, um livro que nos mostra processos que Deus estabelece para amadurecer uma liderança. Josué não foi um homem que viveu nos palácios, andando de pantufas e vestindo hobbies e comendo das melhores iguarias. Ele foi forjado num ambiente de escravidão, de opressão, ambiente do deserto, nas guerras,
e nas muitas experiências com Deus. Então você, líder, que quer liderar verdadeiramente, que aceita o comissionamento de Deus, lembre-se disso. Deus não faz líderes num ambiente tranquilo. Deus faz líderes num ambiente de combate. Viu, Diego e Angélica? Vocês sabem disso. Deus não faz líderes no ar-condicionado. Deus faz líderes no campo de batalha. Você está preparado para isso? Você está preparado para liderar no ano de 2021? Você está preparado para aceitar o desafio que Deus colocou nas tuas mãos? Cada um de nós aqui recebeu um desafio. Às vezes, amado, em relação à nossa família, em relação a nós mesmos, ao nosso ministério, a área que nós estamos liderando, às vezes no ambiente de trabalho. Todos nós aqui, nesta manhã, estamos sendo chamados para assumirmos posição de liderança. Todos aqui. Tem processo, amados. O ano 2020 foi um ano que parte do processo foi mostrada para a gente. Todos nós fomos tirados da nossa normalidade, cada um se comportou de um jeito. Só que Deus tem, em meio a processos complicados, Deus tem um caminho. É meditar de dia e de noite na palavra e não se afastar do livro desta lei. Esse é o segredo. Não tem para onde correr. Amados, está vindo vacina. Eu agradeço a Deus, olhando a crise atual aqui no Brasil. Eu entendo que Deus deu sabedoria aos homens para resolver muito dos seus problemas. Mas tem muitos problemas que o homem não terá condição de resolver. Só o grande eu sou. E nós que estamos aqui na terra, em liderança de família, liderança na igreja, ou no trabalho, ou escolar, aonde quer que seja, nós temos que saber que tem coisa aqui que a gente consegue fazer. E tem muita coisa que a gente não consegue, se Deus não nos der as condições. Mas eu libero sobre a sua vida nesta manhã aqui a palavra de Deus. Deus é contigo. Enquanto você estiver debaixo da palavra dele. Deus é contigo na tua liderança. Enquanto você tiver desejo de ver o propósito de Deus alcançado e que este propósito seja maior do que o teu medo, a tua dor, a tua incapacidade. Para aqueles que aceitam o desafio que Deus coloca na nossa frente e confia no Senhor, eu libero essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aonde pisar a planta do seu pé será vosso. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida, enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, interessado nos propósitos de Deus aqui na terra. Nota que Deus não falou das circunstâncias aqui. No comissionamento, Deus não trouxe as circunstâncias à tona. Vai ser difícil, tem inimigo. Deus só falou, olha, levanta-te, missão, faz o povo atravessar, porque é lá que está a terra. Essa é a missão. Autoridade, aonde pisar a planta do teu pé é seu. É dono, proprietário, você manda. Terceira coisa, não te deixarei, não te desampararei. E siga as instruções da minha palavra. E esforça-te e tem bom ânimo. Amado, essa palavra eu deixo para a igreja aqui. Esforça-te e tem bom ânimo em 2021. Esforça-te, porque o eu sou está conosco. Amados, eu não posso parar, eu sou pastor aqui desta igreja. Eu tenho que fazer visitas, eu tenho que andar pela cidade assistindo. Eu não posso me recolher. Sabe por que eu não me recolho? Claro, não vou sair por aí chutando coronavírus, mas tomando os devidos cuidados. Mas eu tenho que estar lá, porque tem um propósito de Deus. E aonde tem um propósito de Deus, eu vou estar lá.
Às vezes, coragem não significa ausência de medo, mas é você ir apesar do medo. E você, quando vai apesar do medo, você tem uma única segurança. O eu sou disse que estaria comigo, que disse que não me deixaria, nem me desampararia. Ah, mas eu não estou vendo. Não precisa ver, eu vou na fé. Para isso nós tivemos aqui quase 8 cultos ministrando sobre fé. Então este ano, amados, os nossos líderes aqui desta igreja, todos aqui, nós vamos caminhar pela fé. E nós vamos pisar em lugares que a gente nunca tinha pisado antes. Você crê nisso? Isso aqui não é palavra de otimismo do pastor para a igreja. Isso aqui é profecia para a tua vida. Isso é uma palavra profética nesta manhã. Receba em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Eu não saí dos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Josué. Você terá a oportunidade de estudar um pouco mais. Falar sobre esse livro aqui, nós passaríamos muito tempo estudando esse livro, porque ele não se esgota nas aulas da escola dominical. E eu queria que você lesse o livro de Josué. Mas para você entender esse livro, você tem que ler Êxodo. Primeiro você tem que ler Gênesis, porque lá está a promessa. E você vai ver, a promessa ela navegou por vários caminhos, várias vidas. E teve um momento que a promessa esteve assim, ó. Quando Esaú chega e fala que estava sobre a vida dele a promessa, que me serve essa primogenitura. Na realidade, ele estava jogando para o alto toda a promessa. Você vai ver Jacó, José, e aí entra no livro de Êxodo. Deus diz assim, olha, está chegando a hora da promessa. E você caminha, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e você entra em Josué, chegou a hora da promessa. E por isso eu quero convidar você a iniciar a leitura bíblica em 2021. Se você ler 3 capítulos por dia, todos os dias, ao final do ano você terá lido toda a Bíblia. Comece a ler, é o livro desta lei. Esse era um das chaves da vitória. Você entender a vontade de Deus. Que Deus abençoe esta amada igreja. Que Deus abençoe meus irmãos que aqui estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que por motivo justo não puderam estar aqui conosco. A você que tem acesso também às redes sociais, que Deus abençoe você. Caminhe conosco nesse estudo que teremos durante esse trimestre sobre Josué. E fortaleça a tua fé, fortaleça a tua liderança. E vamos fazer a diferença nesse mundo de trevas e caótico que estamos vivendo hoje. Deus está procurando pessoas que sejam capazes de fazer diferença hoje. Então encerramos aqui a nossa aula. Nosso objetivo foi aqueles 3 objetivos. Passamos também sobre um roteiro. E assim a gente finaliza a aula de hoje. E que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, durante todos os dias deste ano. E aqui foi liberado para você uma palavra